Todos nós, com a paz do Senhor. Me chamo Reginaldo, sou do estado do Piauí, da cidade de Demerval, Lobão. Sou novo aqui pelo YouTube e quero estar falando com os irmãos um pouco, pela misericórdia de Deus, da palavra do Senhor e de alguns outros assuntos relacionados também aos acontecimentos que estão acontecendo no nosso planeta. Sim, eu queria pedir para os ouvintes, os irmãos, as pessoas que estão assistindo este vídeo, que deixe seu like, que me ajuda ao crescimento deste canal. Quem puder compartilhar, quem puder comentar também, estará me ajudando. Como sou novo no canal, meu primeiro vídeo, e peço que os amados irmãos que possam me ajudar a estar compartilhando, estar comentando, está dando seu like, me ajuda e muito. E quero falar da minha conversão. Desde pequeno aconteceu algo na minha vida que eu creio que já era um plano do Senhor. Aconteceu um grande acidente na minha vida que quase perdi a vida, mas pela misericórdia de Deus o Senhor me salvou, o Senhor me deu a oportunidade, o Senhor me deu uma chance de conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus e reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque somente através de Cristo nós podemos herdar a vida eterna. Esse acontecimento, esse fato aconteceu quando eu tinha apenas 5 anos. 5 anos eu estava em casa junto com minha família, com meu pai, e neste dia tinha chovido, muito. Como eu era criança, estava brincando com meu irmão descalço, não imaginava do que poderia acontecer naquele momento. Só que Deus, ele é fiel, e quando Deus tem a promessa nas nossas vidas, o Senhor, ele nos guarda, nos dando a oportunidade e nos livrando de todo o mal. Aí nós fomos mudar de casa, meu pai pegou a antena para nós trocarmos de casa e ele pediu, ele pegou a bambu, naquele tempo chamavam de bambu, pediu para me segurar a fita da antena, E quando ele engolou essa fita e me deu para me segurar, esse braço direito, eu fiquei segurando, mas ao segurar, quando ele subiu a vara de bambu, perto dessa vara de bambu corre uma grande, vamos dizer, rede elétrica. Uma grande rede elétrica com muitas cargas de energia que se passa ali. E quando ele levantou este bambu, eu creio que não chegou a tocar, mas pela tanta força de energia que passa, a pressão da descarga elétrica, do choque que passava, puxou, como aquilo dali acho que é um tipo de metal, não sei, puxou. E quando puxou, veio a descarga elétrica. Quando essa descarga elétrica desce, eu creio que é mais de 100 volts, e descarregou em mim. Eu não lembro mais de nada. Eu só lembro que quando eu despertei, meu braço já estava todo queimado, já estava esse dedo meu aqui, ele estava pendurado porque arrebentou o meu dedo. E aqui, está a marca desse acidente, porque como está no celular, é um pouco dificultoso para se gravar, mas se você puder observar, aqui tudo foi a descarga elétrica. Aqui, esses pedaços de carne que tem aqui não são carne normal do meu braço. Isso foi uma cirurgia que foi feita, que foi tirada a carne da minha coxa e colocado aqui. E este dedo também pegou, como eu disse, cortou. Não perdi o dedo também pela misericórdia, foi até o meu peito também que prejudicou. E eu estava como um morto. Só que Deus, ele me trouxe a vida novamente. Deus, pela sua misericórdia, me resgatou. Eu creio que ele já estava com plano na minha vida desde o ventre
da minha mãe para estar nesta caminhada, para estar no Evangelho, pregando, levando a palavra pela sua misericórdia, estar ajudando as pessoas, os necessitados, que o Senhor nos ordenou para que nós ajudássemos. E com isso eu também passei um mês no hospital Getúlio Vargas, onde foi uma das maiores coisas assim de ruim que aconteceu na minha vida, e experiência também, né, que aconteceu na minha vida. E graças a Deus eu passei por esta prova. Deus já me livrou de tantas as coisas que, se eu fosse contar aqui, não era muito esticado. Só que Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso. E com isso, graças a Deus, não fiquei com nenhum defeito nas mãos, nem no braço, não perdi movimentos. E neste acontecido, antes de acontecer, como Deus, ele é tão fiel, antes de acontecer, uma vizinha, conversando com meu pai um certo dia, falou que quando ele se deparasse com alguma pessoa que tivesse pegado algum choque elétrico, não deixasse a sua língua embolar, que puxasse a sua língua e chupasse no seu nariz, para que assim aquela pessoa não viesse a ficar sem ar e morrer sem poder respirar, asfixiada, né? Como também pode se dizer. E aí, no mesmo instante, meu pai lembrou, veio a sua memória, e quando ele abriu a minha boca, como ele me falou, a minha língua já estava embolando para a garganta. Ele puxou e chupou no meu nariz, até que eu voltei à vida. E neste momento que eu voltei, ele se desesperou mais ainda, porque pensava que eu já tinha partido, mas ele se desesperou no sentido assim de tentar me socorrer ao quanto tempo, levar para um hospital para que alguém tomasse uma providência. Só que graças a Deus o Senhor já estava no controle da situação. E chegando no hospital, me deparei com os enfermeiros, os médicos. Só que chegando lá, a enfermeira não me deu muita atenção. Ela pediu para me colocar na cama e passou apenas uma pomada, achou uma espécie de uma pomada no meu braço, eu lembro assim. E só que ao mesmo instante aquele queimava, doía muito. E não sentia nenhum efeito de passar a dor e algo do tipo. E eu retornei para casa, e com muito choro, com muito pranto, e toda a minha família, os vizinhos amontoaram, ficaram tudo preocupados com a situação, como eu também era muito pequeno, 5 anos de idade, muito pequeno. Aí meu pai correu atrás para um lado e para o outro, até quando arrumou um carro, porque naquele tempo as coisas eram mais dificultosas, as coisas eram mais difíceis, não é como hoje está mais fácil, mas naquele tempo era muito difícil. Mas graças a Deus, Deus tocou no coração de um amado irmão, de uma pessoa que já partiu, mas ele me ajudou neste plano que Deus tinha na minha vida, de ter me levado para Teresina. E quando eu cheguei lá para o hospital Getúlio Vargas, o médico me mandou logo para a sala de cirurgia. E neste momento eu já entrei num processo de cirurgia, onde, como eu já lhe mostrei anterior, o jeito que ficou meu braço, para que preenchesse, para que onde estava estragado, viesse aquela carne tirada da minha coxa, viesse a preencher. E Deus ele fez uma grande obra na minha vida. Eu passei um mês me recuperando lá e retornei para a honra e glória de Jesus. E continuei com minha vida. Sempre fui uma pessoa que nunca gostei de estar em droga, de beber, de fumar. Nunca gostei de nada desse tipo. Sempre fui um rapaz que gostei muito de jogar futebol. Eu sou conhecido no meio do futebol por aqui, pela minha cidade, de Demerval Bongas, a cidade vizinha, porque eu gostava muito de estar jogando bola com meus amigos, campeonatos e várias outras coisas. Só que não era isso que Deus tinha para mim. E quero dizer para os jovens também que estão me ouvindo, que não pense que você está se divertindo na droga, no cigarro, no álcool.
entendeu? Porque eu também desfrutei dessas coisas, eu passei por isso. Muitas das vezes eu saía para as festas, como a entrada era uns 10 reais, mais ou menos isso, e eu levava 30 reais e pagava 10, ficava com 20, comprava 10 reais de ficha e tomava todinho de refrigerante. E todas aquelas pessoas ao meu redor surpreendiam, porque vendo uma pessoa jovem como a mim, podendo estar na droga, no cigarro, no álcool, nunca gostei disso, sempre gostei de ir para uma festa e me divertir, escutar o som, dançar um pouco. Ali eu pensava que me divertia, mas só que a alegria, o gozo é quando você está no caminho de Cristo Jesus, é quando você está com Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje se afundam nas drogas, no álcool, no cigarro, e isto está acabando com a sua própria vida, porque isso não é o que Deus quer para você, não é o que Deus tem preparado para você, meu amado e querido ouvinte. O que Deus tem para nós é melhor do que as coisas, do que os prazeres deste mundo, porque o que Deus quer nos dar é a salvação da nossa alma, algo precioso que não tem dinheiro neste mundo que pague o valor das nossas almas. Como eu estava dizendo, então eu sempre fui esse tipo de pessoa, nunca me envolvi em confusão, ninguém nunca me viu em briga, meus pais nunca foram na escola por reclamações minhas, sempre fui um aluno que gostei sempre de estudar, responsável, trabalhador, depois do acontecido, meus 7, 8 anos, eu já comecei a trabalhar, ajudando meu tio, numa barraca de vendas que ele tinha, sempre gostei de estar ganhando meu dinheirinho, nunca gostei de mexer nas coisas dos outros. Graças a Deus por ensinamento, vamos dizer, o caráter também da pessoa. Porque meu pai sempre me ensinou a fazer o que é certo, mas só que vai também de você. E graças a Deus eu sempre fui esse tipo de pessoa, que sempre respeitei meu pai, sempre dei atenção para minha mãe, sempre pediu o que eles pediam para mim, eu fiz como faço ainda hoje sendo pai. Já sou pai aos 24 anos, já sou pai do Messias e sou casado com a Alessandra, minha amada e querida esposa. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu estou com Jesus. Eu sou feliz porque eu sei que o caminho e o que eu estou fazendo, e o caminho que eu estou trilhando, o que eu estou buscando é o caminho certo. Porque eu sei que se eu partir deste lugar, conforme a palavra de Deus, e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, e como Ele já está na minha vida, eu tenho a plena convicção que quando eu partir daqui, a minha alma descansará. Porque somente assim a nossa alma ela pode descansar, somente em Jesus, que você pode obter a vida eterna, a salvação. E aí, sempre assim, o meu lado foi mais para mulheres, ficar com um aqui, ali, e sempre ficava nesse negócio, nunca gostei de nada sério. Sempre, vamos dizer, como a Bíblia diz, se prostituir, sempre gostei de me prostituir. Isso é o que acontecia, porque quando você fica com um e com o outro, pega um aqui, pega um ali, ou pega um aqui e outro ali, você está prostituindo o seu corpo. Você está prostituindo o seu corpo, por quê? Porque você está dividindo seu corpo com várias outras pessoas. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina, Paulo nos ensina em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, fala a respeito do casamento. Então, você tem que estar casado e viver só com uma só mulher, porque o seu corpo não é mais seu e nem o corpo da mulher é mais dela, é seu. Então, o casamento é para isso, para você viver só com uma mulher e se tornar uma só carne, ou viver só com um homem. Então, Deus, Ele fez coisas na minha vida que eu não esperava, nunca, assim como eu disse, ficava com muitas pessoas e ninguém tinha me chamado a atenção. E antes de me converter, Deus já estava trabalhando na minha vida, porque assim, eu gostava de ir para a igreja, ia para a igreja católica naquele tempo, todos os domingos eu tinha meu lugarzinho certo ali, quem já me conhecia aos domingos podia ir lá no banco, eu estava sentado lá, assistindo a missa.
e já orava antes de dormir, lia a Bíblia sem ninguém me mandar. Quando alguém chegava até mim para falar da palavra de Deus, eu sempre dei a atenção. E Deus, ele já conhece a nossa vida, o nosso coração. Então Deus já estava trabalhando na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre tive curiosidade de estar buscando coisas novas para minha vida, até quando eu busquei as coisas de Deus. E quando eu comecei a buscar, eu já estava nesse hábito de orar, de meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu conheci a minha esposa, que é a Elisandra. A Elisandra foi, assim, vamos se dizer, a pessoa que me deu o empurrão que faltava. Porque mesmo eu estando ainda sem ser uma vida como Deus queria, mesmo sem ter uma vida como Deus já queria que eu tivesse a vida, mas eu tinha um conhecimento e entendia que tinha um Todo-Poderoso, e somente Ele poderia ser louvado e glorificado. Somente o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que poderia ser exaltado. Então eu sabia que se eu adorasse outras coisas era errado, já pelas Escrituras, porque as Escrituras ela nos mostra isso. As Escrituras nos leva a entender isso, que somente Deus e somente através de Cristo Jesus que você pode, que eu posso e toda a humanidade pode chegar ao pleno conhecimento da salvação, da vida eterna, porque somente através do seu Filho amado Jesus que Deus enviou a este mundo para nos salvar e nos resgatar do pecado e da morte eterna. Então, conheci a minha esposa, tem uma história meio engraçada. Eu sempre gostava de jogar bola, e quando eu estava vindo do campo, nesse tempo eu fazia academia, e sempre quando eu via ela, de longe eu já tirava minha camisa ali para estar, como um homem faz, né? A mulher também faz quando quer seduzir, né, a outra pessoa. E eu já via também nela que ela já tinha caído por mim. Ela já demonstrava isso, eu percebia isso no seu olhar quando ela olhava para mim. Então foi uma coisa assim que foi muito rápido. Até um certo dia eu falei no meu pensamento que quando eu tivesse a oportunidade de chegar até ela e conversar com ela, saber um pouco mais dela, eu chegaria até ela. Então, no dia seguinte que eu pensei isso foi num sábado, eu acordei de manhãzinha e me deslocando para ir para o trabalho onde eu ajudava o meu pai. Eu passei e ela estava sentada. Aí eu passei e vi ela sentada. Aí eu fiquei no meio da rua pensando se voltaria para conversar com ela ou se não. Até que eu tomei a decisão que sim. Voltei, conversei com ela, troquemos números. Perguntei se ela namorava, ela me perguntou e nós falamos que não. Aí nós começamos a conversar no WhatsApp, começamos a se conhecer, começamos a ficar, né, como o pessoal diz. Até então que no momento eu convidei ela para nós irmos para a igreja que eu gostava de ir, a igreja católica. E ela me falou que os pais dela, que a família dela toda era cristão e ia para a igreja evangélica. Eu sempre fui um tipo de pessoa que não tive problemas com quem me convidasse, eu ia, tanto como a pai evangélica como para a católica. Eu sempre gostava de estar indo e escutar a palavra, eu nunca tive esse problema. E ela me convidou e eu vim. E eu me identifiquei aqui neste lugar. Eu senti uma paz tão grande quando eu cheguei na igreja, que eu vi que os irmãos me saudaram, que os irmãos me receberam bem. Aquilo me chamou a atenção. Eu vi que era vamos dizer assim, um lugar totalmente diferente. Era uma paz, assim, era um prazer de estar aqui, uma vontade de estar naquele lugar, ouvindo a palavra de Deus. Aí até então nós conversamos e decidimos a caminhar só para a igreja evangélica. E ela estava afastada. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor.
Ela nasceu no berço evangélico, mas neste momento ela estava afastada. E quando nós se conhecemos, começamos a vir para a igreja, começamos a escutar a palavra, eu comecei a me interessar mais ainda pelas escrituras, comecei a ler, comecei a meditar, pela misericórdia de Deus, o Senhor começou a me dar um entendimento da palavra, pessoas que me ajudaram muito, pessoas que são meus pais na fé, como o irmão Jeroel, um abraço para o amado irmão Jeroel, o meu amado irmão querido Antônio Alves também, estes homens que me ajudaram muito, que estão me ajudando até hoje, nesta caminhada, nos momentos difíceis, nos momentos felizes, sempre foram pessoas que estiveram comigo, Elisandra, própria ela. Então, quando eu comecei a me interessar, que eu conheci essas pessoas, eu falei assim, então eu encontrei meu lugar é esse, meu lugar é de estar na obra do Senhor, de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar pregando a palavra de Deus. Aí o meu amado irmão Antônio Bezerra, que é o pastor da igreja, ele sempre me fazia o convite quando terminava o culto. E eu sempre falava, não, quando a minha esposa Elisandra voltar para Jesus, se reconciliar, eu também vou, eu me converto. E sempre fiquei com aquilo, mas ele falava, não, quando tu vir, ela vem, porque a salvação é individual. Você tem que buscar a sua e ela buscar a dela. E até que um dia eu vimos para o culto, e aquela palavra daquele dia que foi pregada falou grandemente comigo. E o Espírito Santo de Deus me tocou até o momento que no final do culto ele perguntou quem queria aceitar Jesus, e eu naquele momento corri para os pés do Senhor, corri para a frente do púlpito e me ajoelhei e pedi a oração pela conversão, e aceitando, recebendo ao Senhor como meu único e suficiente da minha vida. E neste momento que os irmãos oraram por mim, parecia que tinha um peso tão grande nas minhas costas, mas só que isso não era fisicamente, era espiritualmente, que é o fardo do pecado. Porque o fardo do pecado ele é muito pesado, o fardo do pecado ele é muito difícil de se carregar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus, se não me engano, capítulo 11, e os versículos, acho que é 21 em diante, alguma coisa assim. Sei que é no capítulo 11, que me perdoe os irmãos se eu estiver falando o versículo que não é, mas diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, quando eu aceitei receber ao Senhor na minha vida e deixei ele entrar no meu coração, o Senhor tirou o fardo do pecado, que é pesado, tirou e colocou o seu fardo, que é leve e suave. Meus amados irmãos, neste momento, queridos ouvintes, jovens que estão me escutando, jovens, senhor, senhora que está em casa, todos que estão me ouvindo, é um prazer. Eu parecia que estava pisando nas nuvens, parecia que eu estava voando. É algo impressionante. Você sente uma paz tão grande, tão maravilhoso, uma paz interior dentro de você. Você se sente mais leve, você se sente uma pessoa, vamos dizer, livre, liberta em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esta é minha convenção, até a minha convenção que eu estou passando a vocês, e digo para vocês, meus irmãos, que hoje eu sou feliz. Hoje eu sou feliz que estou com Jesus, porque somente Jesus pode nos dar felicidade. Não pense que a felicidade é só você estar na festa, estar no bar, estar se drogando, estar se prostituindo. Não pense em várias outras coisas que tem no mundo. Não é isso que te traz a felicidade, porque essa felicidade ela é momentânea. É algo que você está ali naquele momento, quando passa o outro dia, que vem o outro dia, aquilo ali acabou, aquele prazer acabou. Porém, a paz que o Senhor tem preparado, a paz que o Senhor Jesus Cristo dá, é a paz eterna que o Senhor dá. A paz que o mundo não conhece, somente aqueles que o recebem como seu Salvador.
E quando eu me converti, meus amados irmãos, uma coisa que eu gostava tanto, amava tanto, era o futebol. No mesmo instante, eu larguei tudo por Jesus. Larguei tudo, larguei o futebol, deixei de me prostituir, deixei de andar em todos os lugares que o Espírito Santo de Deus já falava em mim que não era conveniente para mim mais. Que não era mais, aquilo ali não era mais o meu lugar. O meu lugar era de estar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, você que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, não perca tempo, não perca a oportunidade de desfrutar disso que eu estou dizendo. Muitas pessoas podem virar para mim e falar: tu tá perdendo teu tempo, tu jovem desse jeito. Mas só que as pessoas não entendem que esse mundo ele é passageiro. O que você conquista aqui você não vai levar nada. Se você comprar moto, um carro, comprar uma casa, dinheiro você ganha, você não vai levar nada quando você morrer. Nesse corpo você vai levar. Só a sua alma que vai partir. E porém, para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma, meu irmão? Porque não pense, assim como eu também pensava, como creio que milhares de brasileiros e de pessoas do mundo inteiro pensam que eu vou viver a minha vida do jeito que eu estou e quando eu morrer eu vou descansar com Deus no céu. Meus amados irmãos, não é tão fácil assim como nós pensamos. Os cantores que cantam no mundo pensam que quando morrerem vão cantar para Jesus e não é. E várias outras pessoas, não é desse jeito que você chega à salvação. A salvação, meu irmão, ela é de graça. Ela já foi paga, mas para você ser salvo, você tem que tomar posse da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Você tem que confessar com a sua boca ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Deixar as suas obras que vocês faziam, deixar o velho homem de lado e nascer um novo homem, um homem diferente, um homem transformado, um homem mudado, um homem modelado pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus. Porque o Evangelho é isso. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. Se eu usava droga, eu não me drogo mais. Por quê? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele muda. O Evangelho, ele faz o modelar na sua vida. Ele é a transformação na sua vida. É Jesus. Onde o Senhor chega, ele habita, que a pessoa dá liberdade, entrega a sua vida a ele transforma. Então, meus irmãos, é isto. Viva, busque a sua vida com Cristo. Não perca tempo com este mundo, com as coisas desse mundo. Não perca tempo. Busque o que Deus tem preparado para você, que é de graça. Não pague para ir para o abismo. Porque quando nós estamos no mundo pagando para ir numa festa, numa boate, num cigarro, na droga, nós estamos pagando para irmos para o inferno. Essa é a verdade. Enquanto a salvação é de graça. Se você escutasse algo do tipo: ei, alguém estão sorteando um carro de graça, estão dando um carro de graça, eu creio que você correria para tomar posse de um. Assim também a salvação. A salvação é de graça, ela é 0800. Você não vai pagar nada. É só receber o Senhor Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador e andar conforme a palavra de Deus. Assim você pode morar no céu. E principalmente também os jovens. As pessoas que estão muito apegadas nesse mundo, eu sei, eu entendo que os prazeres do mundo, eles são bons. Eu já desfrutei disso. Mas eu também quero lhe dizer que não é impossível de você largar esses prazeres e ser mais feliz ainda com Jesus e descansar eternamente com Ele. Meus amados irmãos, busque a salvação, porque quando nós já nascemos do fruto do pecado. Desde o ventre, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos em pecado. Já nascemos em pecado, porque essa é a natureza humana. Nós já estamos mortos espiritualmente. Mas quando nós recebemos ao Senhor na nossa vida, e Ele entra em nossa vida, Ele nos dá a vida espiritual. Nós passamos a viver espiritualmente.
aquele homem, aquela mulher que era morta espiritual, ele passa a viver, tanto fisicamente como espiritualmente. Por quê? Porque o dono da vida está na sua vida, na minha vida. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá a salvação. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pode te dar a salvação, a vida eterna, meus amados irmãos. Eu quero ler um versículo que fica em João, capítulo 11, lá no versículo 25, que fala a respeito da morte de Lázaro, que era um homem que Jesus Cristo amava, gostava muito, assim como as suas irmãs. E o Senhor soube que ele estava enfermo, tinha chegado à morte, só que aquilo não era uma enfermidade, vamos dizer, para a morte e acabou, não. Ali era para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Jesus Cristo. E o Senhor se deslocou de Jerusalém para Betânia. E chegando lá, encontrando com as suas irmãs, abreviando mais a história, começaram a falar que se ele tivesse lá, o Senhor tivesse lá, Lázaro não teria morrido. Mas porém o Senhor falou lá em João, capítulo 11, versículo 25, que disse assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo ouvinte, que está escutando essa palavra, esse corpo, ele pode ficar aqui. Mas se você recebeu ao Senhor Jesus na sua vida, e Ele veio, transformou, modelou, mudou a sua vida, e você hoje serve a Ele com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, você pode ter certeza que esse corpo ele vai ficar. Mas a sua alma, que é o principal, que Deus quer dar a salvação, o Senhor vai levar para a glória eterna. E muitas pessoas falam: mas eu creio em Jesus. Desde quando eu sou pequeno eu também falava isso, mas não é assim. Nós temos que entender o crer. O crer, se você crê, você confessa o Senhor como seu Salvador. Como fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10 diz: visto com o que o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você crê em Jesus Cristo no seu coração, mas você tem que confessar, tem que sair palavras. Por mais que você creia, você tem que confessar Ele na sua vida como seu Salvador. Por mais que você diga assim: mas eu não vou me confessar para homem, mas a sua vida é transformada, é mudada. Aquilo que você é, você não passa a ser mais. Você é um servo de Cristo. Como eu tenho um amado irmão, que ele disse para mim que não se confessou para ninguém, somente para Jesus. E nós vemos o que ele era antes e o que é hoje. Ele é transformado. Mas ele creu no seu coração e confessou para o Senhor que naquele momento estaria recebendo ele como seu Salvador. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim: portanto, aquele que me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Versículo 33 diz: e aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai que está no céu. E a oportunidade que nós temos de confessar ao Senhor é enquanto nós estamos vivos. Porque depois, se nós morrermos, nós não podemos mais pensar e nem proferir e nem falar mais. Acabou. O momento que nós temos de aceitar e receber ao Senhor e viver a vida com Cristo é antes de estarmos dentro da sepultura. Porque depois que estiver lá, não tem mais jeito. Pode orar, pastor, pode padre rezar, não tem mais como. Porque você tem que tomar a decisão enquanto está vivo. Tem que tomar a sua decisão enquanto você tem consciência. Amém, meu amado e queridos irmãos e ouvintes. Quero agradecer primeiramente a Deus de estar nesta caminhada e de estar compartilhando um pouco disso também, do prazer, da felicidade que é servir ao Senhor, que é estar no caminho de Jesus, de estar servindo ao Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Meus amados irmãos, quero pedir a Deus que Ele derrame bênçãos sobre a sua vida,
Que o poderoso Espírito Santo de Deus entre na sua casa. Que o poderoso Espírito Santo de Deus venha quebrantar o seu coração. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus a quebrantar o seu coração, trabalhar na sua vida e vir te tirar desse lamaçal de pecado e te levar para uma vida feliz, agradável diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E deixe seu joinha, deixe seu like, que isso me ajuda a estar fortalecendo este canal. Deixe seu comentário e compartilhe. Amém, meu irmão? E muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.